E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Quando eu dizia que o Japão já havia sido atingido pela segunda onda de coronavírus, eu fui questionado, tá? Fui questionado falando, não, você é sensacionalista. Eu adoro quando isso acontece. Eu adoro, como é que sou assim, a própria pergunta é respondida com tempo e pela imprensa japonesa. Olha isso. A segunda onda de vírus atingiu o Japão, disse especialista do painel de coronavírus do Japão. O Japão está agora no meio de uma segunda onda de coronavírus, alertou um especialista em doenças infecciosas em 19 de agosto, em total contraste com o governo central. O governo há muito se abstém de rotular o aumento de novos casos desde o início de julho como tal. É claro, o governo quer dinheiro. Então, se fizer um alarde muito grande, a galera vai segurar a onda, né? Mas a população está vendo, os números estão mostrando. Então, se você analisar os números, você vai ver o que é verdade ou não, desde que aqueles números sejam fidedignos, sejam realistas, tá? Não sejam números inflados, ou para cima ou para baixo. Conseguimos superar de alguma forma a primeira onda depois de que o estado de emergência foi declarado, né? Disse Kazuhiro Takeda, chefe da Associação Japonesa de Doenças Infecciosas, falando na conferência anual que começou em Tóquio em 19 de agosto. Mas agora estamos no meio de uma segunda onda. Viu? Takeda é membro do painel especialista do governo central, no caso seria o governo federal japonês, tá? Sobre a pandemia e pertence ao painel consultivo do Ministério da Saúde que monitora as infecções. Então, não é qualquer Zé, entre aspas, eu vou falar assim, qualquer Zé que está falando. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando. Né? O jornal, né, o Asahi, compilou números de infecções de coronavírus anunciados pelos governos das províncias. Durante a primeira onda, nos 2 meses desde o final de março, houve cerca de 15 mil casos, mas em menos de 2 meses desde o final de junho, visto como a segunda onda, já ocorreram cerca de 40 mil casos confirmados. Em prefeituras onde houve um aumento de casos, como Tóquio, Osaka, Aichi, Fukuoka e Okinawa, a média diária de novos casos na semana mais recente atingiu o pico no início de agosto. Os números diminuíram ligeiramente na semana passada. Uma razão para a queda pode ser o número menor de pessoas fazendo testes para confirmar infecções por causa da temporada de férias de Obon. Em seu discurso, Takeda também apontou a possibilidade de que o pico de infecções tenha passado, mas acrescentou que mais cautela é necessária, devido à possibilidade de novos casos voltarem a surgir. Bom, isso é todo dia, tá? Não precisa ser nem mãe de Ná para prever um troço desse aqui no Japão. Questionado por repórteres sobre o uso do termo segunda onda, Takeda reconheceu que era sua opinião pessoal, mas disse que o grande número de casos significava que era apropriado descrever a tendência como uma segunda onda. Bom, isso é fato. Não devemos ficar presos se uma primeira ou segunda onda. E sim, o mais importante é entender a situação e implementar as medidas que podem ser tomadas, disse Takeda. Autoridades do governo há muito hesitam em chamar qualquer onda de onda. Tanto que já existem meio que previsões, tá? O que o governo faz, não só governos, como outras autoridades aqui no Japão estão fazendo de até uma quarta onda de coronavírus no Japão. Tá? Então realmente tem que ficar meio que a coisa meio que alerta. Eles falam que independente da vacina, você não sabe se a vacina realmente vai ser eficaz a longo prazo, porque está sendo feito muito rápido, né? Então eles estão fazendo aqueles testes muito, como é que fala assim, muito corrido, tá? Então mesmo que não sabe se a vacina vai durar tantos anos, né, o tempo, qual vai ser as reações, entre aspas, a longo prazo ou a médio prazo, porque eles estão fazendo testes com questão de meses, né? E você não sabe se daqui
6 meses, daqui 1 ano ou daqui 5 anos, essa vacina vai dar uma reação no corpo da pessoa e que tipo de reação que vai dar. E se ela vai durar esse tempo todo. Eles levantam todos esses questionamentos também, né? Em sua entrevista coletiva em 30 de julho, o secretário-chefe do gabinete Yoshihide Suga foi questionado se uma segunda onda de infecções havia chegado. Aí abre aspas, né? A situação é diferente da época em abril, quando declaramos estado de emergência foi emitida, fecha aspas, disse Suga. Na sessão de 19 de agosto do Comitê de Saúde, Trabalho e Bem-Estar da Câmara dos Deputados, os legisladores da oposição perguntaram a Katsunobu Kato, o ministro da Saúde, sobre a segunda onda. Kato disse: não há necessariamente uma definição clara para uma segunda onda. Você viu que ele não descartou, tá? Ele só não quis, assim, se comprometer. Em sua própria entrevista coletiva, Yasutoshi Nishimura, ministro do Estado para a Revitalização Econômica, que é o homem de ponta do governo para lidar com a pandemia, disse: não há definição para uma segunda onda, independentemente como é chamado. Não há dúvida que estamos dentro de uma grande onda. Então você vê que ele também não descarta. Contra fatos não há argumento. Você vê que são próprias palavras dos grandões aqui do Japão. Então, Nishimura acrescentou que há necessidade de cautela quanto ao aumento de infecções entre aqueles com maior risco de desenvolver sintomas graves. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, havia 6.009 pacientes com coronavírus hospitalizados no Japão em 12 de agosto. O número ultrapassou os 5.627 pacientes de 28 de abril, quando os dados do governo das províncias foram compilados pela primeira vez num total nacional. O número de pacientes com sintomas graves aumentou drasticamente a partir de abril, com o número aumentando cerca de 1,5 vezes em relação à semana anterior em 8 prefeituras, incluindo Okinawa e Osaka. Mas em todo o país havia 192 pacientes com sintomas graves, o que era cerca da metade do número de 28 de abril. Enquanto isso, em outra palestra proferida em 19 de agosto, na conferência da Associação Japonesa de Doenças Infecciosas, Satoshi Kutsuna, médico do Centro Nacional de Saúde e Medicina Global, explicou os métodos de tratamento que estão sendo usados agora em pacientes com coronavírus. Falando sobre medicamentos para tratar o vírus, Kutsuna disse que os dados foram acumulados sobre a eficácia de 2 medicamentos. A minha impressão, no caso, abre aspas, tá? A minha impressão é que há um número maior de casos em que os sintomas graves foram evitados em comparação com a primeira onda, quando não havia medicamentos eficazes que pudessem ser usados, fecha aspas, disse ele. Eles aprenderam com a primeira onda e estão utilizando na segunda onda. Aí entra aquela velha história. Aqui no Japão não tem a tal da cloroquina que tem no Brasil, tá? Aqui eles usam outros medicamentos. Aí eu vou levar só um questionamento, tá? Por que que os números do Japão de mortes são em 1.000 e pouquinho, enquanto os números do Brasil, tá, já chegam a 100 mil? Aí você pode falar assim, japonês, mas não dá para comparar. Pega os dados do Brasil com o número de 60 mil mortos, naquela época de 60 mil mortos, e compara com a quantidade de números de mortos, tá? De 60 mil do Brasil. Agora pega os 60 mil do Japão, que chegamos agora a 60 mil infectados, tá? E os números de mortos. Aí eu vou levantar um questionamento para vocês. Será que o Brasil não está inflando o número de mortos? Tá? Será que o Brasil não está adulterando os números? No caso do Brasil, assim, os estados que estão divulgando os números? Porque no Japão, com 60 mil infectados, nós temos 1.000 e pouquinhos mortos. Aí você pode falar, japonês, mas vocês aí não têm o SUS. Nós temos o SUS. Sim. Mas a discrepância de número de mortes é muito alta.
É muito. Então, se vocês levarem em conta, eu só vou levantar esse questionamento, tá? Eu não sou nem a favor nem contra essa parte de direita e esquerda. Tanto que eu já falei assim, eu já falei em outros vídeos, eu não sou esquerdista, também não sou extrema direita, não sou direitista, como é que se fala, né? Eu acho que é certo, né? Se você comparar com outros lugares, é pegar os dados, tá? Se você, tipo assim, Estados Unidos com 60 mil infectados, ele teve quantos mortos? Japão com infectados, ele teve quantos mortos? Brasil com 60 mil, né, infectados, ele teve quantos mortos? Então, tem que realmente, como é que se fala assim, parar para pensar, né? Se muita coisa ali também não tem um dedo inflado, né? Porque, olha, se o Japão chegasse, o Japão já não tem terra, tá? Para poder enterrar esse povo todo. Os crematórios não iam dar conta. Agora fica a pergunta também, será que o Japão não está escondendo o número de mortos? Aí que está também. Só que no caso do Japão, para os hospitais receberem subsídios ou não, tem que ser declarados os números, né? Porque até para quem sofre, como é que se fala, acidentes de trabalho que vai no hospital, o hospital é obrigado a relatar ao Ministério do Trabalho, né, que fulano de tal sofreu acidente, né? Ainda mais se ele tiver que acionar o seguro. Então, o seguro ele tem que pagar o hospital, ou no caso do atendimento, e tem que vir da onde? Tem que vir do relatório. Então, no Japão tem esse tipo de coisa? Tem. Então, tem que ficar esperto? Tem também. Não falo que aqui esteja roubando, mas eu coloco proporcionalmente em relação ao Brasil, tá? Eu me questiono nesse caso assim, do Brasil, os números brasileiros e os números japoneses. Quem está certo? Quem está errado? Eu, na minha humilde opinião agora, tá? Eu fico com os números japoneses, que os números japoneses estão certos, porque eu não quero ver número de mortes. Primeiro, eu não quero ver, não acredito que tenham grandes números de mortes. Segundo, a mídia também não está relatando muita coisa, tá? Em relação a grandes números de mortes. Sim, relatam. Ah, fulano morreu aqui, fulano morreu ali. Tanto que, se você parar para comparar, o verão japonês, a insolação agora, está matando mais que o coronavírus, tá? Em questão de velocidade de mortes. Então, se parar para analisar esses dados, meu, né, tem que realmente parar para pensar. Mas é isso aí, pessoal. Eu sei que muita gente vai me questionar, eu sei que muita gente vai me criticar, isso é fato. Mas é só pegar os números de mortes que está tendo por insolação, tá? E pegar os números de mortes do coronavírus pelo tempo que está aqui e você fazer né, fazer as contas. Nada muito, como é que se fala assim, que dê trabalho. Mas de qualquer maneira, é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas, por favor. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.